1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Toda congregação de cristãos tem um presidente, tem aquele que preside, aquele que admoesta, aquele que é o líder. Agora, tem uma pergunta que muitos podem fazer de repente, né? Ou alguns, talvez nem muitos, mas alguns podem fazer. Eu posso chamar este que preside uma igreja, uma congregação de pastor? Tem alguns que acreditam que não, simplesmente porque está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 12, 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. Então eles usam esse texto aqui para dizer que nós não podemos chamar ninguém de pastor. E tem até igrejas aí que estão figurando entre as igrejas mais numerosas em número de templos e membros no Brasil, que eles pregam claramente que não se pode chamar ninguém de pastor, que tem que chamar de ancião. Tem a palavra ancião na Bíblia, e ancião nós sabemos que é um senhor de idade. Um pastor pode ser um ancião, se ele for de idade avançada. E um ancião pode nem ser pastor e nem ser da igreja. Se é de idade, é um ancião. Agora, por que nós podemos, e não só podemos, mas devemos chamar aquele que preside, aquele que pastoreia as ovelhas do Senhor de pastor? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o único supremo pastor. Nós podemos ver aqui na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, 4, quando ele diz: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de João 10, versículo 11, Eu sou o bom pastor. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor, ele é o sumo pastor. Ele é o supremo. Então ele é o único sumo pastor. Assim como havia vários sacerdotes e havia um só sumo sacerdote, hoje existe vários pastores, mas existe um só pastor, que é Jesus. E por que nós podemos chamar os que presidem sobre nós, os que são pastores de pastores? Porque a própria palavra de Deus chama de pastores. Está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Talvez, usando esses textos, e poderíamos usar outros até do Antigo Testamento, onde Deus diz, dar-vos-ei pastores, Deus falando lá para Israel, ele chama de pastores, né? Homens. Nós poderíamos usar outros textos, mas se esses não for suficiente, então eu queria dizer o seguinte, que o nosso Senhor Jesus, ele disse aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas se eu disser que você, cristão, ou que nós cristãos somos a luz do mundo, eu não estou errado também não, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Olha aí, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas ele diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Da mesma forma, ele diz, eu sou bom pastor. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que ele deu uns para pastores. E se nós não podemos chamar um presidente de uma congregação, de uma igreja, de pastor, então nós não poderíamos chamar
Aqueles homens que cuidam das ovelhas, literalmente falando, né? Porque nós, como igreja, nós somos ovelhas, mas não ovelhas literais. Mas existem aqueles bichos, né? Aqueles animais que chamam ovelhas, e o homem que cuida daqueles animais chama pastor. Abel foi pastor de ovelha, a Bíblia diz. Raquel era pastora, está escrito. Então não se pode chamar estes homens de pastor também? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pode continuar chamando o presidente da igreja onde você congrega de pastor. Se quiser chamar de bispo, presbítero, dá na mesma, dá na mesma. Bispo, pastor, presbítero são sinônimos. Mas não diga que é errado, porque não é. Chamar de pastor aqueles que presidem um grupo de cristãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.